Eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. E o Enem, hein? Vocês vão fazer? Estão preparados? Estudaram? Não? Calma, gente, ainda dá tempo. Eu vou passar para vocês algumas dicas para vocês focarem o estudo de língua portuguesa nessa reta final em 5 conteúdos que com certeza vão cair no Enem. Vamos lá? Ô, gente, então vamos direto ao ponto aqui, tá bom? O primeiro conteúdo que com certeza vai cair na prova de linguagens no Enem é funções da linguagem. Pelo menos uma das perguntas vai querer que você identifique qual que é a função da linguagem predominante em um determinado texto. E para isso você precisa lembrar de alguns conceitos. Então, gente, na parte de funções da linguagem, você tem que lembrar quais que são as 6 funções da linguagem. A primeira é a função referencial, que foca no referente, ou seja, no significado. O que importa aqui é passar a informação. Um exemplo de texto de gênero textual que utiliza predominantemente a linguagem, a função da linguagem referencial, é a notícia jornalística. Porque o que importa lá é passar a informação da maneira mais clara e objetiva possível. Depois, a gente tem a função apelativa, que é aquela que foca no destinatário. O que importa aqui é convencer, é persuadir o leitor, o espectador, a fazer ou acreditar em alguma coisa, em alguma ideia. Um exemplo de gênero textual que utiliza predominantemente essa função da linguagem é o anúncio publicitário, porque o principal objetivo é convencer o leitor, o espectador, a comprar um determinado produto. Depois a gente tem a função emotiva ou expressiva, que é aquela que foca no emissor da mensagem. O que importa aqui é passar as opiniões, os sentimentos e emoções pessoais do emissor. Um exemplo de gênero textual que utiliza predominantemente essa função da linguagem é um trecho de um diário pessoal. A função fática foca no canal de comunicação. O que importa é garantir que a comunicação esteja acontecendo de forma adequada. A função fática vai aparecer em trechos que iniciam, dão prosseguimento ou finalizam a situação de comunicação. Então, a função fática, ela vai aparecer em trechos de algum gênero textual. Alguns exemplos de expressões que utilizam a função fática são alô, quando você está fazendo uma ligação, porque aí você está iniciando o canal de comunicação. Por exemplo, quando um professor está dando uma explicação e ele faz essa pergunta, entendeu? Ele quer garantir que o canal de comunicação esteja funcionando, ele quer dar prosseguimento a essa comunicação, a esse canal de comunicação. E quando você está se despedindo de alguém, você fala até mais e diz tchau, por exemplo, você está finalizando o canal de comunicação. Também é um exemplo de uso da função fática da linguagem. A função poética é aquela que foca na mensagem, na escolha das palavras. O que importa aqui é passar a mensagem de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma artística, de uma forma peculiar. Não basta simplesmente passar a informação. O estilo, o jeito, a maneira com que essa mensagem vai ser passada é o que mais importa na função poética. E uma característica que é forte nos textos que utilizam essa função predominantemente são as figuras de linguagem. Então, aquele texto que utiliza bastante figuras de linguagem, que você consegue identificar metáfora, literação, metonímia, antítese e assim por diante, provavelmente a função predominante naquele texto é a função poética. Exemplos de textos que utilizam essa função da linguagem: poemas e letras de música. E por último, a gente tem a função metalinguística, que foca no código, na linguagem, no gênero textual. O que importa no texto que utiliza predominantemente essa função da linguagem é descrever a própria linguagem ou o próprio processo de produção daquele gênero textual. Por exemplo, uma videoaula sobre língua portuguesa utilizou a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Então, é a linguagem
explicando a própria linguagem, a linguagem sendo utilizada para falar sobre a própria linguagem. Então, isso é a metalinguagem. Outro exemplo de uso da função metalinguística seria um poema que fala sobre o próprio processo de criação de um poema. Então, é o gênero textual falando sobre o próprio gênero textual, sobre a própria criação daquele gênero textual. É muito comum cair poemas desse jeito, com essa temática, no Enem, então fiquem atentos. Se o texto está falando sobre o próprio texto, o gênero textual está falando sobre a própria criação do gênero textual, então é um indício de que a predominância ali é a função metalinguística. Então vocês perceberam que eu utilizei bastante a palavra predominante ou predominantemente. O que isso significa? É que em um mesmo texto pode acontecer de existir mais de uma função da linguagem. Só que uma delas provavelmente vai predominar, vai se destacar mais. E é sobre isso que a questão do Enem provavelmente vai te perguntar. Qual que é a função predominante que acontece ali naquele texto? Qual que é a função da linguagem predominante naquele texto? Então pode acontecer de no mesmo gênero apresentar-se duas ou mais funções da linguagem. E aí você tem que observar, você tem que ler com bastante atenção para você identificar qual que se destaca mais, qual que é mais predominante. Para você identificar qual que é a função da linguagem predominante em um texto, foque no objetivo dele. Para que ele foi escrito? Aí você vai saber se ele foi escrito para passar uma emoção, se ele foi escrito para simplesmente passar uma informação de forma clara e assim por diante. E aí, focando no objetivo do texto, você com certeza vai conseguir identificar a função da linguagem predominante nele, tudo bem? Agora vamos responder uma questão do Enem que é sobre funções da linguagem. Então, eu vou ler aqui para vocês. Essa pergunta é do Enem de 2010. Então tem esse textinho falando assim, ó. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Aí vem a pergunta. Predomina no texto a função da linguagem emotiva, fática, poética, conativa ou referencial. E na frente tem as suas explicações, as suas justificativas. Então, o que você tem que levar em consideração? Para que esse texto aqui foi escrito? Esse texto aqui simplesmente está explicando o que é biosfera. Então, ele está utilizando uma linguagem acessível, porém técnica, voltada aqui para a área da biologia. E o objetivo desse texto aqui é simplesmente expor, explicar o que significa biosfera. Então, o objetivo principal aqui é passar uma informação. Então, escreve aqui nos comentários para mim, qual que é a função da linguagem predominante nesse texto? É a função emotiva, fática, poética, conativa ou referencial? O próximo conteúdo que com certeza vai cair no Enem é variação linguística. E sobre isso você tem que ter em mente alguns conceitos, algumas ideias, que são essas aqui, ó. Existe a língua portuguesa padrão, que é essa regida por regras gramaticais que a gente aprende na escola. E existem as variações linguísticas, que vão apresentar diferenças com relação à norma padrão, de acordo com alguns fatores, que são a região, a época, a faixa etária ou o grupo social ao qual o emissor ou os falantes pertencem. Você tem que lembrar que não existe uma variação linguística melhor ou pior do que a outra, não. O que existe é o conceito de adequação ou inadequação, de acordo com a situação de comunicação. A situação de comunicação envolve o objetivo comunicativo, os interlocutores, o gênero textual que está sendo produzido e o contexto histórico-social. Tudo isso vai influenciar na escolha correta ou adequada da melhor variação linguística para atingir os objetivos, as necessidades daquela situação de comunicação. Você não se veste ou não se vestiria do mesmo jeito para ir a um casamento ou a uma praia. E você também não conversa do mesmo jeito com o seu crush ou com a sua professora, não é verdade?
Do mesmo modo, quando você está escrevendo, você não utiliza a mesma linguagem para fazer um diário pessoal ou escrever uma notícia jornalística. Então, existe essa variação na vestimenta, no comportamento social e existe essa variação na linguagem, tanto falada quanto escrita também. Porque você tem que decidir qual que é a melhor maneira de se vestir e qual que é a melhor maneira de se comunicar. Ainda nesse tema da variação linguística, pode ser que na prova do Enem apareça alguma coisa sobre preconceito linguístico, porque algumas variações linguísticas são vistas de maneira privilegiada, enquanto que outras são discriminadas. Tenha sempre em mente que isso é errado e deve ser combatido. Vamos responder uma pergunta do Enem que envolve variação linguística agora. Essa aqui é uma pergunta do Enem de 2016. Então você tem esse textinho aqui, ó. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população. Não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Aí vem a pergunta aqui, ó. Sobre o fragmento do texto, podemos inferir exceto, então é para você marcar a alternativa que está errada, que não condiz com o texto. Eu vou ler aqui de forma mais resumida, tá? Então, na letra A está dizendo que a língua deve ser usada como um instrumento de opressão. Você acha que isso está certo? Utilizar a linguagem para oprimir, para discriminar, para inferiorizar as outras pessoas? Na letra B está dizendo que as variações linguísticas são próprias da língua. Quer dizer que em toda linguagem, todo idioma existe alguma variação linguística. Na letra C está dizendo que a variedade linguística é um importante elemento de inclusão. Quer dizer que respeitar as variações linguísticas inclui as pessoas. Na letra D está dizendo que o aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino de regras. Quer dizer que você aprender sobre língua portuguesa não significa simplesmente aprender as regras do português, não. Que o estudo de língua portuguesa está além, ele vai além disso. E na letra E está dizendo que não existe uma variante linguística superior à outra. Então, de acordo com o texto e de acordo com as informações que eu te passei anteriormente, qual dessas alternativas aqui está errada? Qual que é falsa? Qual que não está correta de acordo com os pensamentos, com as ideias que estão mais aceitas, né, que são aceitas atualmente com relação às variações linguísticas? Escreve para mim aqui nos comentários que eu vou te falar qual que é a resposta certa. Aqui você está procurando uma informação que é falsa, uma coisa que é errada, inclusive moralmente, hein? Continuando, pessoal, o terceiro tema que com certeza vai cair na prova de linguagens do Enem é intertextualidade. Intertextualidade acontece quando um texto faz referência a outro. Isso pode acontecer de duas maneiras principais. Paródia é a recriação de um texto, só que modificando a sua temática ou o seu enfoque, o seu objetivo. Por exemplo, antes um texto era uma homenagem. Na paródia, o texto passa a ser uma crítica. Antes o texto era um lamento. E depois, na paródia, passa a ser um sarcasmo. Ou então, antes o texto era uma visão masculina e na paródia passa a ser uma visão feminina sobre aquele tema. Já na paráfrase, o que acontece é que um texto recria a informação que foi passada no outro, só que com outras palavras. Então, o objetivo é o mesmo, a informação é a mesma. O jeito de escrever, de falar, de se expressar é que foi modificado, mas o objetivo, a informação, o sentido continua sendo o mesmo. Ou então, gente, essa intertextualidade pode aparecer na prova do Enem de uma outra maneira. Simplesmente colocando dois textos em comparação, né? Propondo que você compare dois textos que abordam o mesmo assunto. Nesse caso, provavelmente a prova vai pedir para você identificar se esses dois textos concordam com o mesmo assunto, se eles discordam nesse tema, se eles discordam do tema,
se eles são divergentes, ou seja, um concorda e o outro discorda, ou se eles são complementares. Nesse tipo de questão, a dica é sempre ler a pergunta e as alternativas antes de ler os textos, porque aí você já vai para a leitura sabendo o que você está procurando. Então vamos responder uma questão do Enem que aborda esse assunto da intertextualidade. Essa aqui é uma pergunta do Enem de 2016. Então você tem aqui o texto 1 e o texto 2. Vou ler primeiramente o texto 1. Tá falando o seguinte, ó. Nessa época do ano em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados comportamentos que induzem ao consumo exacerbado. No clássico livro O Capital, Karl Marx aponta que no capitalismo, os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidades que vão além da mera materialidade. As coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Em outros termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre, ou a ostentação de objetos de determinadas marcas famosas, são alguns dos fatores que conferem maior valorização. Então, você está falando sobre valores aqui, né? E visibilidade social a um indivíduo. Então, o que está sendo focado aqui nesse texto? É que, nesse sistema capitalista, o que passa a ser mais valorizado, o que passa a ter mais valor, não são as pessoas, as suas boas ações, mas sim os objetos, as coisas que podem ser compradas com dinheiro, tá certo? Vou fazer a leitura do texto 2 agora. Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida, modifica nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz sorrir. Às vezes, constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa imaginação e nossa capacidade de desejar. Consumimos e somos consumidos. Numa época toda codificada como a nossa, o código da alma, o código do ser, virou o código do consumidor. Fascínio pelo consumo, fascínio do consumo, felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual, saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo. O que ele está querendo dizer aqui? É que antes aquilo que era o nosso código moral, os nossos valores, agora virou o código do consumidor. Ele está sendo sarcástico, né? Que o que nos rege, o que nos guia agora, não são os nossos valores morais, mas sim os nossos valores financeiros, os nossos valores materiais. Então vamos ver o que ele está perguntando aqui. Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Ambos, os dois, partem do ponto de vista de que esse hábito... Então, está dizendo para você que os dois textos concordam. Eles concordam com o quê? Qual que é a ideia principal que foi passada através desses dois textos, ou nesses dois textos? Então, na letra A está falando que o hábito de consumo desperta o desejo de ascensão social. Na letra B, está dizendo que o hábito de consumo provoca mudanças nos valores sociais. Na letra C, esse hábito de consumo advém de necessidades suscitadas pela publicidade. Na letra D, o hábito de consumo deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano. Na letra E, o hábito de consumo resulta de um apelo pelo mercado em determinadas datas. Qual foi a tese, né, a opinião que esses dois textos defenderam? Então escreve para mim aqui nos comentários que eu vou te falar se você acertou ou não, tudo bem? O quarto tema que com certeza vai cair na prova do Enem são os efeitos de sentido da linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras, seja de forma falada ou escrita. Já a linguagem não verbal é aquela que utiliza símbolos, sons, imagens, gestos, desenhos, cores, formas, ou seja, tudo aquilo que passa informação, tudo aquilo que comunica, mas não é palavra. Então, gente, com certeza vai cair no Enem, na parte lá de linguagens, uma pergunta sobre uma charge, ou uma tirinha, ou a reprodução de um anúncio publicitário, ou então sobre a imagem de uma pintura famosa.
E o segredo é você ler, sim, porque se o texto é feito com linguagem não verbal, você tem que ler também, porque ler significa compreender os significados, os sentidos. E você tem que ter em mente que tudo que está escrito, ou tudo aquilo que está desenhado, tudo aquilo que está apresentado naquele texto, não importa o gênero, tudo foi colocado ali com um sentido, com um objetivo, com um propósito. Então você tem que fazer a leitura desse gênero textual, tentando entender por que aquilo, por que cada um dos elementos ali foram colocados naquele texto. Por que foi utilizado aquele tipo de balãozinho lá na tirinha? Por que a expressão facial do personagem ali naquela pintura está representada daquele jeito? Por que tem um determinado desenho, uma determinada foto em um anúncio publicitário? Porque tudo foi colocado ali por um motivo. E é a isso que você tem que estar atento quando você for responder esse tipo de pergunta. Então vamos a um exemplo. Essa é uma questão do Enem de 2013 e foi abordado aqui o uso da linguagem não verbal. Então você tem aqui uma série de pessoas, né? Só que tem essas pessoas aqui que são todas iguais e elas têm essa engrenagemzinha aqui, tipo aqueles bonequinhos que servem para dar corda, né? Aqueles bonequinhos que funcionam dando corda. Você gira, gira e aí o bonequinho sai andando. Só que o bonequinho não gira a própria cordinha, né? Alguém que vai lá e gira a cordinha dele. Então essas pessoas aqui, elas são controladas por alguém. E tem essa outra pessoazinha aqui, esse outro homenzinho aqui, que ele é diferente. Ele está indo para outro caminho, para outro lado, e ele não tem nas costas dele a engrenagemzinha. Então ninguém controla ele. Ele está saindo do controle, ele está fugindo, está se rebelando contra esse controle. A linguagem não verbal pode produzir efeitos interessantes, dispensando assim o uso da palavra. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada, essa aqui que é diferente, está em oposição às outras e representa o que esse menininho diferente aqui, esse homenzinho diferente representa? Ele representa, na letra A opressão das minorias sociais. Letra B, carência de recursos tecnológicos. Letra C, falta de liberdade de expressão. Letra D, defesa da qualificação profissional. E letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. Então escreve para mim aqui nos comentários qual que é a resposta da número 4. Pode colocar só a letra, tá? Escreve aqui para mim nos comentários que eu vou te falar se você acertou ou não. E para finalizar, gente, o quinto tema que com certeza vai cair no Enem é gêneros textuais. É o seguinte, gente, existem os tipos textuais. Aí você tem o narrativo, que pode ser ficcional ou de relato. E você também tem os tipos expositivo, argumentativo, injuntivo e poético. E dentro de cada um desses tipos textuais, existem os gêneros textuais. Por exemplo, no tipo textual narrativo, a gente tem os gêneros conto, tirinha, crônica, novela, filme, livro de memórias, biografia, notícia, reportagem. Todos esses textos utilizam o tipo textual narrativo. E é possível também que o mesmo gênero textual apresente mais de um tipo textual. Por exemplo, uma reportagem pode apresentar trechos descritivos, expositivos, argumentativos, além do discurso narrativo. Outro exemplo, um conto com certeza vai apresentar trechos descritivos, além de ser um gênero textual do tipo narrativo. Não tem como a gente saber quais que vão ser os gêneros textuais que vão ser abordados na prova do Enem. Mas é bastante provável que as questões girem em torno de você identificar o objetivo e as características daquele gênero textual. Então você tem que ler o texto tentando identificar qual que é o objetivo dele, ou seja, para que ele foi escrito e quais que são as características que o enquadram em um determinado gênero. Por exemplo, se o texto for uma resenha, o objetivo dele vai ser passar a opinião do autor com relação a um bem cultural, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série e assim por diante. E aí, como que eu sei que aquele texto ali é uma resenha? É porque ele apresenta algumas características. Então, na resenha, além desse objetivo de passar a opinião do autor,
Com relação a um bem cultural, o texto vai apresentar algumas características específicas, como por exemplo, o texto apresenta a descrição do objeto que está sendo resenhado, que está sendo criticado, e a crítica pode ser positiva ou negativa. O texto vai fazer referência aos autores daquela obra. O texto da resenha é construído com base em argumentos e não é só, eu achei que é ruim porque é ruim. O texto vai explicar por que é ruim ou por que é bom, aquele bem cultural. Se for a resenha de um texto narrativo, de um livro ou de um filme, a resenha vai apresentar a sinopse ou resumo, daquele texto, daquela história, o resumo do enredo, logicamente sem contar o final, Também é possível que nessa parte de gêneros textuais, a questão não aborde nem o objetivo, nem a estrutura do texto. E aí é só uma questão de interpretação. Você vai simplesmente procurar a resposta dentro do texto. Você vai fazer a leitura de forma bastante atenta, porque a resposta vai estar dentro do texto. E isso é uma coisa boa, porque não é como nas perguntas de matemática, de química e de física, que de repente você tem que saber realizar a operação, os cálculos, ou você tem que saber uma fórmula. Na verdade, nessas perguntas, a resposta está dentro do texto. E tudo vai depender, o seu sucesso vai depender das suas habilidades de leitura. Então, leia muito, miserável. Vamos responder aqui uma pergunta do Enem de 2013 que aborda essa questão do gênero textual. A Diva, esse é um poema de Adélia Prado. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada, e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro. Mais alto, desgrenhada. Teatro. E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Então essa autora compara aí a ação dessa personagem do poema que quebrou o espelho à ação de uma atriz no palco, uma ação dramática de uma atriz em um teatro. Então, gente, que tipo de texto, que gênero textual que é esse aqui? É um poema. Ele é dividido em versos, ele foi escrito pela poetisa Adélia Prado. Então, tudo isso são pistas, são características que nos fazem concluir que esse texto aí é um poema. Sabendo disso, vamos responder a pergunta. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva, ele narra um fato real, vivido pela Maria José. Letra B, ele surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Letra C, ele relata uma experiência teatral profissional. Relatar é diferente de narrar. Narrar é no campo da ficção e relatar é no campo da realidade. Letra D, ele descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. E letra E, ele defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Então, em qual tipo textual que esse gênero aqui se enquadra? Então, pensa aí no objetivo desse texto, que você vai conseguir identificar a resposta correta aqui. Escreve ela aqui para mim nos comentários, que eu vou corrigir para você. Eu vou falar se você acertou. Então, foram 5 perguntas. É só você colocar o número da questão e a letra que você acha que está correta, que eu vou te falar se está certo. Coloca tudo no mesmo comentário, que eu vou corrigir para você e vou falar se você acertou. Muito bem, gente. Então, esses foram os 5 conteúdos que com certeza vão cair no Enem. Funções da linguagem, variações linguísticas, o sentido do uso da linguagem não verbal, intertextualidade e gêneros textuais. E agora, o que você faz com essas informações? Como que você vai estudar em cima da hora? É o seguinte, você precisa estudar, mesmo estando em cima da hora, mesmo tendo pouco tempo. E a melhor maneira de fazer isso é resolvendo questões das edições passadas do Enem. Porque aí você já vai ter uma ideia de qual que é o estilo de pergunta que cai nessa prova. Na internet você encontra com facilidade tanto as provas das edições passadas, quanto os gabaritos. Não se esqueça, pessoal, de escrever pelo menos uma redação antes desse Enem, tá bom?
Aqui no canal tem 2 vídeos onde eu ensino uma fórmula infalível para você escrever redações sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Eu vou deixar os links aqui em cima, ó, nos cards. Muito bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou esperar aqui nos comentários as respostas de vocês para essas 5 perguntinhas que a gente fez aqui nesse vídeo, tá bom? Vou esperar aí para eu poder corrigir. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Valéria Augusto, Lele, um salve para você, Evelyn Blenda, um salve, Samara Machado, um salve para você, Márcia Vieira Nunes, um salve, um abraço, Kedila Graziele, que está sempre aqui no canal, um salve para você e um abraço, um salve para o João Pedro, o mito do YouTube, JP Carlos, opa, bom, e um salve para Laísa Ellen, Camille Barbosa Vieira, um salve para você, e também para Jordânia Ferreira. Um salve também para minha colega Mirna Castro. E para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço para vocês e um salve! Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você não perder as próximas publicações aqui do canal da Dona Rita, tá bom? Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!